Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Provérbios 19, que diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Olha só, gente, que importante, que interessante, né, esse conselho. Muitas vezes nós temos a tendência a sermos impulsivos, né? A reagir ao invés da gente agir, né? Então alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, o que você faz? Você reage, né? Ao invés de você agir. Ou você muitas vezes é impulsivo, faz alguma coisa que depois você se arrepende. Então a Bíblia, Provérbios, vem nos ensinar o quê? A pensar. É melhor a gente demorar para dar uma resposta, né? Mas pensar, analisar antes, fazer, né, de uma forma prudente, sábia, do que a gente acabar se precipitando, né, e falando ou fazendo alguma coisa que possa prejudicar a gente ou o nosso próximo, né. E é claro que nem sempre isso é fácil, isso vem muito também do nosso comportamento, a mudança da nossa mentalidade de comportamento, pra gente poder treinar, porque tem pessoas que são mais impulsivas do que as outras, dependendo do contexto aí, né, que você viveu, que você veio, as suas experiências. Então, muitas vezes isso é necessário, né, buscar ajuda, primeiramente, claro, ajuda do céu, ajuda do nosso Deus, né? Mas buscar também entender que o Senhor coloca pessoas extraordinárias, maravilhosas, que ajudam a gente também a entender a nossa mente, a entender os nossos comportamentos, para que a gente possa o quê? Entender onde é que a gente tá, né? Fazendo alguma coisa que a gente tá errando, que a gente pode fazer diferente, certo? E essa parte comportamental é com você, né? É você que vai ter que buscar aí mudar. O Senhor nos ajuda, o Senhor, eu sempre digo que Ele faz muito além, né, por nós. E a gente faz bem pouquinho, assim, o que a gente precisa fazer é bem pouquinho. Mas esse pouquinho precisa ser feito, né? Para que a gente possa ter resultados. Continuando aqui. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Gente, isso é muito forte. Muitas vezes tem pessoas que culpam a Deus por causa de coisas que não deram certo na vida delas, né? E muitas pessoas têm até raiva de Deus. E muitas vezes a gente tem que ver porque às vezes a pessoa ela associa de forma inconsciente a visão de Deus, né? Porque o que é Deus? Deus é autoridade, né? Deus é um pai, né? E muitas vezes as pessoas elas acabam de forma inconsciente associando a figura de Deus com a autoridade que elas tiveram na sua casa, na sua infância, né, com seu pai ou com seu tio ou com alguém que cuidou, né, de você aí quando você era pequeno. E muitas vezes, talvez, dependendo como essa pessoa ela te cuidou, se ela foi uma pessoa mais punitiva, uma pessoa, né, sem muitas palavras, sem muito, talvez às vezes te castigava muito, alguma coisa de forma inconsciente, né, você pode levar isso para Deus. Então, muitas vezes você vai culpar Deus por causa das questões da tua vida que acontecem, sem entender que na realidade a responsabilidade ela tá nas tuas mãos, né? Porque, gente, não existe ninguém que quer mais o nosso bem e que tem alegria e prazer na nossa alegria, né? E que quer dar pra gente sempre o melhor, tanto que Ele deu o seu Filho por amor a nós, Jesus, imagina, por amor a nós, para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, para poder nos reconciliar com Ele, né? Então não existe ninguém que queira mais o seu bem do que Deus, né? Deus ama você, Deus é apaixonado por você, Ele deu, né, o seu Filho por amor a mim e a você, né? E Ele faz coisas, assim, extraordinárias por amor a nós todos os dias. E muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? E muitas vezes a gente precisa treinar a nossa visão, a nossa mente, para que a gente possa ver as maravilhas do Senhor, que são todos os dias escancaradas, né? A Bíblia vai dizer que todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia conosco. Então que a gente possa aprender que o Senhor é bom, Deus é bom. E muitas vezes na nossa tolice, gente, a gente muitas vezes acha que a culpa é de Deus por causa de coisas que estão dando errado. Ei, tira isso do teu pensamento. Olha pra você, traz a autorresponsabilidade. Traz o que você fez que muitas vezes causou, né, esse problema que você tá passando. Seja verdadeiro com você, traga a autorresponsabilidade, né? Tome a frente das coisas que precisam ser tomadas, tome as decisões que precisam ser tomadas, mude as coisas que precisam ser mudadas. E também entenda se isso não está correlacionado, às vezes, com a imagem de autoridade, figura da autoridade da tua infância, que isso é muito importante também para você trabalhar e tratar, né, a sua mente, aí ter saúde mental, né? E pensar da forma certa, da forma correta, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é extraordinário e cabe a nós exaltá-lo, honrá-lo, porque Ele merece, né? A nossa maior honra, né? É para esse Criador tão maravilhoso que nos ama tanto, que deu tudo por nós, né? Continuando aqui. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo o abandona.
A falsa testemunha não ficará impune, e o que prefere mentiras não escapará. Ou seja, alguém falou mal de você, alguém tá mentindo alguma coisa, calma, porque aqui diz, ó, quem prefere mentiras não escapará. Deixa, eu sempre falo assim, deixa na mão de Deus, confia no Senhor, porque Ele é perfeito, confia. Continuando aqui, ao generoso muitos o adulam e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não o alcança. Quem adquire sabedoria ama sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. Viu, gente? Mais uma vez a Bíblia vem nos lembrar que tudo isso que você tá fazendo aqui, ó, todos os dias, né, estudando a Bíblia, buscando, né, isso daqui é poderoso demais, porque você tá buscando a sabedoria. E quem adquire sabedoria ama a sua alma. E quem conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que prefere mentiras, mais uma vez, né, perecerá. O tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. No último Provérbios aqui, Provérbios 18, nós falamos sobre isso, né? Que o perdão, ele não é sentimento, ele é decisão, viu? Então, se você não escutou, volta lá em Provérbios 18 e escuta sobre isso, porque olha o que diz aqui, ó. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. Até porque, gente, a gente perdoa por quê? Porque todos os dias a gente é perdoado. Todos os dias nós erramos, e todos os dias o perdão de Deus é escancarado, derramado sobre a vida de cada um de nós, né? A gente, tem pessoas às vezes que erram com a gente, mas a gente também erra tanto, né? Então, perdoar, eu falo muito sobre isso, né? Lá em Provérbios 18, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E é claro, você também escolhe se vai querer permanecer do lado dessa pessoa ou não. Mas perdão é extremamente importante para que você possa ver, ó, leve, livre. Continuando aqui, a indignação do rei é como um rugido do leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Eita nós, uma esposa briguenta, gente, já viu a goteira? A goteira, ela fica aquele barulhinho, vocês já viram? Vocês sabem que eles usam até pra... Quando eles querem fazer com que uma pessoa, ela confesse alguma coisa, você sabe o que eles usam até essa questão da goteira? De botar uma goteirinha ali, ó, ficar aquele barulhinho, né, caindo o tempo todo, porque isso muitas vezes deixa a pessoa até meio doida. Pois é, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que a esposa briguenta, ela também é igual uma goteira, que não para, ou seja, tá o tempo todo falando, gritando, brigando. Eita, nós. A gente não nasceu pra ser isso, não. A gente nasceu, ó, você tá no canal da Mulher Virtuosa pra isso, pra ser uma mulher cheia de virtudes. A mulher que Deus te criou pra ser. E a mulher que Deus te criou pra ser é totalmente diferente da mulher que briga, viu? A mulher que briga é uma coisa, a mulher sábia é outra, totalmente o oposto. Que você possa ser uma mulher sábia. Se você é briguenta, se você pensou assim, meu Deus, Silvia tá falando comigo. Então, assim, ó, peça a Deus sabedoria, mulher, pra você ser sábia. Porque a mulher briguenta, nem ela se aguenta. Não é verdade? Nem você, né? Se você é briguento, você sabe, nem você às vezes se aguenta, né? Então que você possa ser uma mulher sábia, porque não tem coisa melhor, gente, do que ter paz na nossa casa. É ou não é? Continuando aqui. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Olha só. Se você é uma esposa sensata, bota aí pro teu marido ouvir, pra ele lembrar que você é uma bênção do Senhor. Pra ele lembrar, vice amor, viu? Eu sou uma bênção na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, a esposa sensata vem do Senhor. Olha só, não é pra qualquer um, não é qualquer um que tem uma esposa sensata. Então, se você, mulher, é uma esposa sensata, saiba que você foi realmente um presente para o seu marido, né, do Senhor. E se você, homem, tá me escutando, e a sua mulher é uma mulher sensata, dê muito valor a essa mulher, porque, ó, não é em qualquer lugar que se encontra, não, viu? Ela é um presente de Deus. Continuando aqui, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. O que é a pessoa ociosa, gente? A pessoa ociosa é aquela pessoa, que não é uma pessoa produtiva, né? É uma pessoa que é desocupada, sem trabalho, sem ocupação, ou que quando vai fazer alguma coisa, ela faz sem vontade, com preguiça. Então, cuidado com a ociosidade. Tem dias que nós precisamos realmente viver essa ociosidade sem ocupação? Tem. Tanto que a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos ter pelo menos um dia na nossa semana de descanso, né? Um dia de descanso, um dia pra gente, né, ir à igreja, um dia pra gente descansar, não ter nada pra fazer mesmo, né? Isso é muito, muito importante. Porém, não é todo dia que deve ser assim, né? Então, cuidado. Se você é uma pessoa ociosa, né, que você já possa olhar aí, né? Porque a ociosidade, ela leva o quê? Diz aqui, ó, que leva o quê? Um sono profundo, né? Passará fome. Por quê? Porque a pessoa ociosa, ela não trabalha, então, né? Precisa fazer, né? Precisa
colocar os seus talentos aí, né? As suas habilidades, desempenhar suas funções, né? Seja a função que você tiver. Se você é mulher aí, dona de casa, né? Limpar bem a sua casa, né? Cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem, né? Fazer o seu melhor. Se você é uma profissional, fazer com excelência, né? Quando você tá trabalhando, dar o seu melhor. E é isso. A gente fazer o nosso melhor, gente. Não como se fosse para as pessoas, mas como se fosse para o próprio Deus. Continuando aqui, quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se ceda a ponto de matá-lo. Olha só, aqui fala muito sobre o equilíbrio. Hoje em dia, às vezes eu vejo algumas coisas assim, chega a me doer o coração, porque cada vez mais a gente vai vendo crianças que estão tendo a infância roubada. Roubada por quê? Porque os pais não estão sabendo dar limites. Não estão sabendo dizer não, né? Deixam ver qualquer tipo de coisa, deixam passar o dia todo no celular, veem coisas assim absurdas que para a idade delas não deveria ser assim, né? As telas, o cérebro da criança, ele ainda está em formação, gente. Então as telas, elas são terríveis, né? Crianças que passam horas e horas na tela, isso é terrível. Você tá, né? Me desculpa lá, mas tá matando seu filho seus filhos, né? Filho, aos poucos e não tá nem vendo. Então assim, que você saiba dizer não, que você saiba, né? Peraí, existe a hora de fazer isso, existe a hora de não fazer, né? Que você possa disciplinar o seu filho. Mas aí o que acontece? Muitas vezes, por que tem pais e mães que não conseguem disciplinar o seu filho? Por quê? Por que muitas vezes não existe a disciplina? Porque muitas vezes esses pais e mães não sabem dizer não nem para eles próprios. Então, como eles não conseguem dizer não para si, para as suas vontades, eles não conseguem naturalmente dizer não para os filhos. Porque a disciplina começa antes em nós. Se um pai e uma mãe não são disciplinados, como que eles vão ensinar uma coisa que nem eles sabem? Então, por isso que é tão importante que a gente trabalhe nosso domínio próprio, que a gente trabalhe a nossa disciplina, que a gente realmente, busque ser melhor a cada dia. Porque quanto mais a gente vai sendo melhor, mais a gente vai cuidando também dos nossos filhos e buscando, peraí, isso daqui é um legado. Os filhos são legados, gente. E a gente vai buscando cuidar deles. Ninguém é perfeito, nem mãe, nem pai. A gente não nasceu aí, ninguém é perfeito. Mas buscar ser o melhor que a gente pode como mãe e pai, porque a gente tá deixando um legado. E são filhos, e aquilo que você não vence, depois teus filhos têm que vencer. Então que você possa ter domínio próprio, disciplina, se trabalhar para poder se tornar cada dia melhor, para que você possa ajudar os seus filhos a irem a lugares ainda mais altos do que você. Tá bom? Incentivando, amando, mas também dizendo aí um não quando necessário, né? E realmente tendo esse equilíbrio, né? No ensinar. Continuando aqui, aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ou seja, a pessoa que não aprende faz sempre a mesma coisa, né? Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Oh, glória, que bom, né? Que bom que a gente faz planos, mas é o propósito do Senhor que permanece. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. Gente, que coisa boa a gente conviver com pessoas que sabem sim, muitas vezes confrontar a gente, né? Dizer, olha, isso daqui não tá certo, tenta desse jeito, mas que ao mesmo tempo são pessoas cheias de misericórdia, pessoas que perdoam, né? Que amam, que sabem lidar com as pessoas, né? É maravilhoso isso, né? Se você tem alguém assim, olha, cuide bem, trate bem e agradeça, viu? O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Gente, isso é forte demais. Isso é forte demais. Gente, o temor do Senhor. O que é temor? A gente já falou aqui em outros estudos. Temor é respeito, é reverência. Temor não é medo. Medo afasta. Temor aproxima. Temor é você reverenciar, você respeitar. Ou seja, temor do Senhor. A gente sabe que Deus, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o começo e o fim de todas as coisas. Nós somos as suas criaturas, que por amor ele chama de filho, filha. Não é verdade? Então, a partir do momento que a gente entende isso e a gente pede, mas Senhor, eu quero temer a Ti. Eu quero, Senhor, me ajude a temer cada dia mais a Ti, para que eu possa, por quê? Porque olha só, o temor do Senhor, ele conduz a vida, gente. Quando a gente teme a Deus, a gente pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de fazer alguma coisa. A gente olha, peraí, será que isso daí agrada o coração de Deus? Não, mas isso daí não agrada, não quero ir por esse caminho. E quando a gente faz isso, a gente está na realidade livrando a nossa vida. A gente está abençoando, né, a nossa vida. A gente está cuidando da nossa vida, né? Porque o temor do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina é só pro nosso bem, só pro nosso bem. E a palavra diz aqui, ó, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Uau!
Uau, você quer isso? Você quer um caminho onde você pode andar na certeza que o Senhor te guarde, te proteja, você, a sua família? Tema ao Senhor. Busca cada dia mais, que cada dia mais nós possamos pedir: Senhor, me ajuda a temer somente a Ti, agradar Teu coração, me alegrar, Senhor, em Ti. É uma oração que eu sempre faço, que diz assim: Senhor, me ajude a temer somente a Ti, agradar Teu coração e me alegrar em Ti. É uma oração simples, mas uma oração que a gente pede: Senhor, me ajuda a temer a Ti, me ajuda a temer a Ti, sabe? Me ajuda a fazer aquilo que agrada o Teu coração. Eu quero Te agradar, porque, gente, cada vez mais que a gente agrada a Deus, mais a gente anda num caminho de paz, num caminho de alegria, num caminho de justiça, que a palavra vai dizer que é o reino de Deus, né? Então que a gente busca cada dia mais isso. Continuando aqui: o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízes para os zombadores e os açoites para as costas do tolo. Que cada dia mais nós possamos ser mais, buscar a Deus e ganhar dele, né, a sabedoria, para que a gente possa andar nos seus caminhos, cumprir seus mandamentos e ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida com propósito, com sentido, com paz, com alegria, com justiça, uma vida que realmente, sabe, a vida que o Senhor tem para nós, né, que Ele tem o melhor. Então, cada dia mais nós possamos realmente escutar as palavras, né, porque quanto mais a gente escuta a palavra, mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente busca fazer aquilo que Ele está nos orientando. Então, que a palavra seja todo dia aí, né, realmente, né, o seu alimento, sabe? A Bíblia, ela é o único livro que você lê e relê pro resto da sua vida. Até hoje, eu acho que foi com 22 anos que eu comecei a ler a Bíblia. E até hoje, gente, eu leio ela todos os dias. Tem capítulo que eu já li, que eu já reli, e vai ser sempre assim, até o fim dos meus dias, porque eu preciso, cada vez mais, cada vez que eu leio, eu vejo que eu não sei de nada. Eu vejo assim: meu Deus, como eu tenho a aprender, porque a palavra, ela realmente é viva e eficaz, e realmente ela fala com a gente de acordo com aquilo que a gente precisa ouvir, de acordo com aquilo que a gente precisa realmente, sabe, fazer. Então, que cada dia mais nós possamos buscar, né, esse alimento tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Então é isso, que a sua semana seja extraordinária, uma semana de paz, de bênção, de alegria, de muita felicidade e, acima de tudo, da presença e da proteção de Deus. É isso. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo devocional.